Amém. Louvado seja o Senhor. Irmãos, podem todos assentar e eu quero convidar você para abrirmos a palavra do Senhor. Quero convidar você para abrir a palavra de Deus no primeiro livro de Samuel, capítulo 3. Primeiro livro de Samuel, capítulo 3, versos de 1 até ao versículo 7. Primeiro livro de Samuel, lá no Velho Testamento, capítulo 3, versículos de 1 até ao 7. Se você está perto de alguém que não tem Bíblia, então você poderá compartilhar a palavra do Senhor com esta pessoa. Abra lá 1 Samuel, capítulo 3, versos de 1 a 7. Diz assim a palavra de Deus: Entretanto, o menino Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era muito rara naqueles dias. As visões não eram frequentes. Sucedeu naquele tempo que, estando Eli deitado no seu lugar, ora, os seus olhos começavam já a escurecer, de modo que não podia ver, e ainda não se havendo apagado a lâmpada de Deus, e estando Samuel também deitado no templo, onde o Senhor estava a arca do Senhor, o Senhor chamou: Samuel, Samuel. E ele respondeu: Eis-me aqui. E correndo a Eli, disse-lhe: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: Eu não te chamei, torna a deitar-te. E ele foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar: Samuel. E Samuel se levantou, foi a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele lhe disse: Eu não te chamei, filho, torna a deitar-te. Ora, Samuel ainda não conhecia ao Senhor, e a palavra do Senhor ainda não lhe tinha sido revelada. Samuel ainda não conhecia a palavra do Senhor, não conhecia ao Senhor nem a sua palavra. O Senhor ainda não lhe tinha revelado a sua palavra. Queridos, o texto que acabamos de ler, ele chama a nossa atenção para um detalhe bem curioso e interessante na vida do jovem Samuel. É um detalhe bem interessante, esse detalhe. Vejam, apesar de morar no tabernáculo do Senhor, apesar de servir no tabernáculo do Senhor como auxiliar do sacerdote Eli, apesar de viver envolvido com as coisas do Senhor e com a obra do Senhor, Samuel ainda não conhecia o Senhor. Samuel ainda não tinha tido uma experiência pessoal com o Senhor. Queridos, eu creio que muitas pessoas em nossos dias vivem na mesma situação de Samuel. Se acham ou se afirmam religiosas, afirmam crer em Deus, frequentam uma determinada igreja, observam e cumprem os ritos da sua religião, mas não conhecem Deus de verdade. Ainda não tiveram uma experiência pessoal com o Senhor. Eu creio ainda que é possível que existam pessoas que, exemplo desse jovem Samuel, foram batizadas numa igreja, são membros de uma igreja, servem ao Senhor na igreja, mas ainda não conhecem o Senhor, não são verdadeiramente convertidas ao Senhor Jesus Cristo. Talvez você que aqui se encontra nesta oportunidade, talvez você que nos assiste aí através da internet, seja uma pessoa muito religiosa,
Talvez você seja membro de uma igreja, ou até mesmo dessa igreja. Talvez você trabalhe em alguma área ou ministério da sua igreja. Mas quem sabe você ainda não é verdadeiramente convertido ou convertida ao Senhor Jesus. Por isso, nessa noite, e olhando para o exemplo do pequeno Samuel, olhando para esse exemplo de tantas pessoas que, exemplo de Samuel, estão na igreja, envolvidos com o trabalho do Senhor, mas não conhecem ainda o Senhor, eu gostaria de lhes falar sobre esse tema: convencidos ou convertidos. A questão nessa noite, querido, que eu gostaria de refletir com você à luz desse texto é: você é uma pessoa convertida ou você é uma pessoa convencida ao Evangelho? Eu não posso responder por você, mas eu quero dar a você algumas pistas, e através delas você poderá agora refletir diante de Deus. Eu creio que o Espírito Santo de Deus estará agora sobre cada um de vocês. Você está numa igreja, você veio por alguma razão. A verdade é que você está aqui nessa noite. Na verdade verdadeira, o Senhor Deus trouxe você aqui nessa noite. Se Deus te trouxe aqui nessa noite, Deus vai falar ao seu coração. E nessa noite Deus vai fazer uma revelação a cada um aqui presente nessa noite. E a revelação é esta: se você é uma pessoa convencida ou se você é uma pessoa convertida. E você me olha e diz: mas isso é possível? É possível, e nós vimos isso no exemplo de Samuel. Samuel estava no templo, trabalhava no templo, era auxiliar de Eli. Deus falou com Samuel, mas Samuel, apesar de viver no templo, Samuel, apesar de servir no templo, Samuel, apesar de servir o sacerdote no templo, a Bíblia diz que Samuel não conhecia o Senhor. Ele não conhecia o Senhor. Dar-se-ia o caso de você ser uma pessoa assim? Eu gostaria que você refletisse. E para ajudá-lo a refletir, eu gostaria de lhe dizer 3 coisas nesta noite. Há 3 coisas que eu quero compartilhar com você. Coisas bem simples. Primeira, a conversão genuína. A conversão genuína, ela começa sempre. Toda conversão tem um início. E toda conversão genuína, ela começa sempre com uma experiência pessoal com Jesus. Ninguém se converte sem ter primeiro uma experiência pessoal com o Senhor Jesus Cristo. Queridos, todos nós chegamos à fé, todos nós chegamos ao Evangelho, todos nós chegamos à conversão da mesma forma. Experiências diferentes, é verdade, mas todos temos uma experiência pessoal com Jesus. Que experiência é esta, queridos? Todos nós temos, em primeiro lugar, uma experiência de aflição. Uma experiência de aflição. Que experiência é esta? É o reconhecimento de que somos pecadores. Abra a sua Bíblia lá em Efésios, capítulo 2, versos de 1 a 3, e veja o que diz lá a palavra do Senhor. Toda a conversão genuína começa sempre com uma experiência pessoal, e essa experiência é uma experiência de aflição. De aflição por quê? Porque eu reconheço a realidade do meu viver pecaminoso. Queridos, quando chegamos a Cristo, nós vivíamos uma vida de pecado, uma vida tranquila no pecado, mas quando nós chegamos a Cristo, nós nos damos conta desta vida, e lá em Efésios 2, de 1 a 3 diz: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos,
nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Queridos, essa experiência de aflição, ela se dá porque nós reconhecemos, nós caímos nesta realidade e nós reconhecemos o nosso pecado, reconhecemos que estamos mortos nos nossos pecados, reconhecemos que somos filhos da desobediência, reconhecemos que somos filhos da ira, reconhecemos que andávamos nos desejos da nossa carne, fazíamos a vontade da carne e dos pensamentos. Irmãos, essa é uma experiência terrível diante de Deus, quando finalmente o homem se curva diante do Senhor e ele reconhece e diz: Deus, tenha misericórdia de mim, eu sou um terrível e um perdido pecador. Toda a conversão genuína, ela começa com uma experiência de aflição. Quem não tem esta experiência, esta aflição pelo pecado, o reconhecimento, a realidade, Deus, eu me vejo agora como o Senhor me enxerga. Porque, querido, sabe qual é o nosso problema? Nós nos enxergamos como nós queremos nos enxergar. E nós normalmente nos enxergamos como excelentes pessoas. As pessoas normalmente dizem: não, pastor, eu sou uma boa pessoa, eu nunca matei, eu nunca fiz isso, eu nunca fiz aquilo, eu sou uma boa pessoa. E assim vamos vivendo, e assim vamos imaginando sermos ótimas pessoas. Mas, queridos, quando temos uma experiência de conversão, quando há conversão, nós temos a noção exata do que somos aos olhos de Deus, e aí caímos nesta realidade e reconhecemos: Deus, tem misericórdia. Senhor, eu sou desobediente. Senhor, eu vivo fazendo a vontade da minha carne. Senhor, eu sou filho da desobediência. Senhor, eu sou filho da ira. Senhor, eu estou perdido. Senhor, tenha misericórdia de mim. Queridos, não há conversão sem essa experiência de aflição diante do Senhor. Essa experiência de aflição, ela me leva não apenas a reconhecer a realidade do meu viver pecaminoso, mas ela me leva também ao arrependimento da tragédia do pecado no meu viver. Abra lá em Atos 2, 36 a 38 e veja um texto que fala exatamente sobre isso. Atos capítulo 2, versículos 36 a 38, diz assim a palavra de Deus: saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que é esse Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens? Que faremos? Irmãos, e disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Uma experiência de aflição quando nós nos arrependemos diante de Deus. Esse texto é bem interessante, irmãos, porque diz o texto que ouvindo eles isto, saiba com certeza toda a casa de Israel, que esse Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Eles foram confrontados com o seu erro, confrontados com o seu pecado, e quando eles ouviram isso, diz o texto, compungiram-se em seu coração. E essa palavra aqui no grego, ela significa que eles começaram a sentir picadas no coração. É como se o coração começasse a doer muito pela tragédia do pecado na vida deles, e eles começaram a dizer: o que faremos, irmãos? E a palavra foi: arrependam-se dos seus pecados. Queridos, uma experiência com Jesus, essa experiência real de conversão, ela começa sempre com essa aflição diante de Deus, com essa aflição diante do Senhor. A menos que tenhamos esse momento diante de Deus, quando nós nos vemos como Deus nos vê, e quando nos arrependemos diante do Senhor, quando reconhecemos o nosso pecado, e quando nos arrependemos diante de Deus, a menos que haja essa experiência, não há conversão genuína.
não há conversão genuína. Queridos, a conversão genuína, ela começa sempre com uma experiência pessoal, uma experiência de aflição diante de Deus. A conversão, ela gera isto. A conversão genuína, ela gera em mim essa tristeza profunda pelo pecado. Eu tenho a noção exata do que o meu pecado realizou, e eu me arrependo e eu me quebranto completamente diante do Senhor. Mas existe também, quando há conversão genuína e não apenas convencimento, uma experiência de salvação, uma experiência profunda de salvação, crendo em Jesus como meu Salvador pessoal. Abra lá em Atos 8, 36 e 37 e veja o que diz lá a palavra do Senhor. Atos 8, 36 e 37. Atos 8, 36 e 37. Indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água. E disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Queridos, toda a experiência genuína de conversão, ela nos leva a uma experiência pessoal, uma experiência de salvação, crendo em Jesus como Salvador. O texto diz, quando iam caminhando juntos, Filipe e o eunuco, e disse então o eunuco: que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele diz: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aqui houve conversão. Aqui há conversão, quando alguém crê e confessa Jesus Cristo como seu Salvador. Mas, irmãos, uma experiência pessoal com Jesus, crendo em Jesus como Senhor das nossas vidas, não apenas como meu Salvador pessoal, mas crendo e recebendo o Jesus Cristo como Senhor da minha vida. Abra lá em João 20, de 26 até ao 28, e veja o que diz o texto. João capítulo 20, 26 a 28. 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Finalmente Tomé reconhece o Senhor como o Senhor da sua vida, o dono da sua vida. Queridos, a conversão ao Senhor Jesus Cristo, ela nos leva a uma experiência pessoal de salvação. Eu creio em Jesus como meu Salvador pessoal. Eu creio nele. E depois eu creio em Jesus como Senhor da minha vida. Eu recebo como Senhor da minha vida, como dono da minha vida, como aquele que dirige a minha vida. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. A minha vida passa a ser uma vida dirigida pelo Senhor. A minha vida é uma vida submissa ao Senhor. Não é mais a minha vontade, não é mais o que eu quero, mas é aquilo que o Senhor Jesus quer da minha vida. A conversão genuína, ela sempre começa com esta experiência pessoal com o Senhor Jesus Cristo. Uma pessoa convertida é aquela que aceita Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. Irmãos, eu não creio que seja possível aceitar Jesus apenas como Salvador. Honestamente, eu não creio nisto. Ou você o aceita como Salvador e Senhor, ou você não aceita de jeito nenhum. Não creio que seja possível aceitá-lo pela metade. Essa história de que você o aceita como Salvador, mas não como Senhor, eu não creio que isso está na palavra de Deus.
nós cremos e recebemos Jesus como Salvador e como Senhor da minha vida. Como Salvador, Ele me salvou, pagou o preço, vimos pela manhã, o Senhor fez expiação, o Senhor fez purificação, propiciação, redenção pela minha vida. Mas como Senhor, Ele é o dono da minha vida. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Irmãos, esse evangelho pela metade está acabando com o evangelho. O evangelho pela metade está acabando com o evangelho. Porque o evangelho pela metade é o Cristo que salva. É o Cristo que salva. E esse Cristo todo mundo quer. Mas o Cristo que é Senhor, todos fogem dele. Todos fogem do Cristo que é o Senhor. Esse é o problema do evangelho hoje. Todo mundo correndo atrás do Cristo Salvador. E foi isso que Jesus disse: olha, vocês me seguem porque vocês comeram do pão e se saciaram. Comei, não buscai, não a comida que perece, mas a que permanece para a vida eterna, a qual o Pai vos dará. Eu não posso crer em Jesus como Salvador e não crer nele como Senhor da minha vida. Eu não posso entregar a minha vida a Jesus como Salvador e não entregar a minha vida a Jesus como Senhor. De uma certa forma, foi esse o problema de Tomé. Foi esse o problema de Tomé. Mas quando Tomé agora está diante de Jesus, quando Tomé tem agora uma experiência pessoal com Jesus, Tomé cai de joelhos e ele diz: Senhor meu e Deus meu. Agora Tomé entende, ele não é apenas Salvador, mas ele é o Senhor da minha vida. E Tomé entende as implicações de Jesus ser o Senhor da minha vida. Irmãos, eu não posso mais fazer o que eu quero. Eu não posso mais agir do jeito que eu quero agir. Eu tenho um Senhor na minha vida. Eu tenho um Senhor que dirige a minha vida. A minha vida agora pertence a Jesus Cristo de Nazaré. Eu não posso simplesmente fazer o que eu quero, mas eu agora faço aquilo que agrada o meu Senhor. Agora eu estou limitado pelo meu Senhor. Nós vamos ter agora aí o retiro de casais. E eu já estou entrando no clima. Eu estou preparando uma mensagem. A mensagem é que nem todo mundo casa. Não sei ainda qual é o tema da mensagem, mas é uma mensagem sobre nem todo mundo casa. Nem todo mundo devia casar. Porque quando você casa, na verdade, você deixa de ser senhor da sua vida. É claro que você agora tem que dar satisfação. É claro que se você é casado e você vai a algum lugar e chega tarde, você tem que pegar o telefone e ligar: querida, vou chegar mais tarde. Aonde você está? Lá vem você de novo. Claro, ela me ama, quer saber onde eu estou. Olha, eu estou aqui em tal lugar, vou chegar em casa às tantas horas. Quando eu passar na próxima paragem, eu ligo de novo, eu ligo de novo, eu ligo de novo para você. É claro, é claro. Se eu sou casado, eu tenho agora que dar contas da minha vida. Há pessoas que casam, mas não querem dar contas da vida. Não casa. Não casa, meu irmão, não casa, minha irmã. Se você não quer dar contas para o outro, se você não quer abrir a sua vida com outra pessoa, então não casa, fica solteiro. Mas também tem que ficar solteiro. Porque se não ficar solteiro é um problema sério. E a Bíblia diz: mais vale casar do que abrasar. Então casa, meu irmão, não abrasa não. Mas se você casa, você tem que dar satisfação. Você tem que dar satisfação. O que você não pode é agir como agia em solteiro. É assim a vida com Cristo. Agora eu sou de Jesus. Eu dou satisfação a Jesus. Jesus tem direito sobre a minha vida. Eu fui comprado por bom preço. Eu fui comprado com o sangue de Jesus. Eu não pertenço mais a mim. Eu sou de Jesus. Aleluia. Eu pertenço a Jesus. Ele é o Senhor da minha vida. A conversão é isso, gente. A conversão é essa experiência pessoal. Quando eu me rendo ao Senhor Jesus e quando eu o recebo como Salvador e como o Senhor da minha vida. Eu acredito que Jesus seja o Salvador da maioria de vocês. Mas a minha pergunta a você nessa noite é: Jesus é o Senhor da sua vida? E a resposta simples não é com a boca que você dá, não. Você não vai me responder com a sua boca, você vai me responder
com as suas atitudes, com o seu comportamento e com a sua vida. Aquilo que você está vivendo, o jeito como você está vivendo, a forma de vida que você está levando é a resposta a essa pergunta. O estilo, a forma de vida que você está levando é uma vida que agrada ao seu Senhor ou não? É por isso que eu já tenho dito a vocês muitas vezes essa história. Na sua igreja pode, na sua igreja não pode, não. A questão não é essa. A questão é se agrada ao meu Senhor ou não. Eu tenho um Senhor. Eu tenho um Senhor. Você tem um Senhor. E a minha pergunta a você nessa noite é esta. Eu sei que Jesus é o Salvador da sua vida. Mas a minha pergunta é mais profunda. Ele é o Senhor da sua vida? Aquilo que você está fazendo tem a permissão do seu Senhor? O seu Senhor permitiu? Ou melhor, você pediu permissão ao seu Senhor para fazer o que você está fazendo? Você pediu permissão ao seu Senhor para fazer essa viagem? Você pediu permissão ao seu Senhor para entrar nesse relacionamento? Você pediu permissão ao seu Senhor para fazer essa sociedade? Você pediu permissão ao seu Senhor para entrar nesse emprego? Você pediu permissão ao seu Senhor? Sabem como é que nós fazemos? Normalmente tomamos as decisões e depois dizemos: Deus, eu quero que o Senhor ratifique aquilo que eu fiz. E se Deus não ratificar, nós ficamos bravos e nós ficamos achando ruim com Deus, porque Ele não é o Senhor da nossa vida. Querido, nessa noite pense nisso. A conversão genuína, ela começa com uma experiência pessoal com o Senhor Jesus Cristo. Por isso hoje eu tenho entendido, e Deus tem falado ao meu coração, que quanto menos emoção, quanto menos emocionalismo na hora do apelo, melhor. Para que você não seja conduzido, mas para que o Espírito Santo te conduza. Para que você não venha naquele negócio emocional, mas você venha trazido pelo Espírito Santo de Deus, tendo uma experiência real com Cristo Jesus. A questão não é alguém dizer que você se converteu, mas é você dizer: eu me converti, porque eu tive uma experiência real e pessoal com Jesus. Uma experiência de aflição e uma experiência de conversão. A aflição quando eu reconheci que eu era um pecador, a aflição quando eu me arrependi dos meus pecados, salvação quando eu criei em Jesus como meu Salvador e quando eu o recebi como Senhor da minha vida. E a pergunta nessa noite é: Jesus é o Senhor da sua vida? Pense nisso. Mas, queridos, em segundo lugar, a conversão provoca sempre alguma coisa. Ela começa sempre com uma experiência pessoal. A conversão genuína, ela provoca sempre isso que você vai ver ali, olha. A conversão genuína sempre provoca transformação de vida. Não há conversão sem vida transformada. Nós estamos vivendo época de modismos evangélicos. A gente vive a época dos modismos. E eu me lembro que houve uma época em que era modismo a artista se converter. Era uma tal de conversão de artista que era uma maravilha. Era uma beleza, né? E por causa do nosso complexo de inferioridade, então o artista vem para dentro da igreja e é aquele negócio, né? O pessoal se sente o máximo. E você sabe, agora se converteu lá na minha igreja o fulano de tal. Fulano de tal é mais um, né? É mais uma alma, amém por isso, no meio de tantas outras pessoas. Só que algumas destas pessoas, elas vinham e elas eram tão aduladas, elas eram tão, o pessoal ficava tão maravilhado, que a pessoa, ela pensava que podia continuar do mesmo jeito. Do mesmo jeito. E eu vi muita gente dessa, muita gente boa, dessa gente boa, sem vida transformada, mas dizendo que era crente no Senhor Jesus Cristo, né? Dizendo que era membro de igreja, convencido, não convertido. Convencido, não convertido. Porque a conversão genuína, ela sempre provoca vida transformada. Não há conversão sem vida transformada. Se não há vida transformada, não houve conversão. Não houve conversão. E o que é vida transformada, irmãos?
é, em primeiro lugar, a transformação do nosso caráter. Quem se converte a Jesus começa a ter o seu caráter transformado pelo Espírito Santo. O nosso caráter passa a ser gerado pela palavra de Deus. Abra lá em 1 Pedro 1, 23. Abra a sua Bíblia, 1 Pedro 1, 23. A palavra de Deus diz: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Quando nos convertemos a Jesus, o nosso caráter começa a ser transformado. Sabe por quê? Porque começa a ser gerado pela palavra de Deus. A palavra do Senhor começa a gerar em nós algo novo. Algo completamente novo, uma transformação completa. E o nosso caráter agora começa a ser gerado pela palavra de Deus. É a semente incorruptível, é a semente viva, é a semente que permanece para sempre. Essa semente, ela é plantada em nós e ela começa a gerar em nós um novo caráter. Começa um processo de transformação maravilhoso. E o nosso caráter é não apenas gerado pela palavra, mas ele passa a ser também agora moldado pela palavra de Deus. A semente é plantada, a semente começa a gerar vida nova, e essa nova vida agora, ela é moldada pela palavra de Deus. Abra lá em Gálatas 2:20 e você verá esse caráter moldado pela palavra de Deus. Gálatas 2:20: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Crucificado com Cristo é uma vida moldada pela palavra do Senhor. É Cristo encarnado na minha própria vida. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. É uma vida agora nova, moldada, não mais pela minha vontade, pelos meus desejos, mas moldada pela palavra de Deus. Irmãos, é uma transformação profunda, poderosíssima. Não existe nada mais poderoso do que a palavra de Deus para transformar a nossa vida e o nosso caráter. É a dinamite de Deus, é o dínamo de Deus operando em nossas vidas. É o Senhor levando a cabo uma obra tremenda e maravilhosa de transformação de vida. Nosso caráter começa a ser transformado. Nossas características começam agora a ser geradas na palavra, pela palavra e moldados pela palavra de Deus. É uma mudança profunda, é a maior revolução que existe no mundo. É um homem sendo transformado pela palavra de Deus. Irmãos, eu não conheço transformação mais extraordinária do que um homem ter a sua vida transformada pela pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Agora somos um novo caráter, novas características. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Eu sou um novo homem, eu tenho um novo caráter, eu tenho o caráter de Cristo Jesus. Aleluia! Olhar para mim é olhar para Jesus. Andar comigo é andar com Jesus. Andar comigo é experimentar mais e mais de Jesus, porque você é uma pessoa transformada. Irmãos, sabem de uma coisa? É nesse evangelismo que eu acredito. Irmãos, sabem de uma coisa? Eu estou desacreditando cada vez mais dessas formas tradicionais de evangelismo e crendo cada vez mais nesse evangelismo bíblico, nesse evangelismo da palavra de Deus,
nesse evangelismo de vidas e caráteres transformados que impactam as pessoas ao seu redor. O mundo clama por homens e mulheres transformados, em quem eles possam ver a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, a pessoa convertida, ela é uma pessoa transformada. Ela é transformada, o seu caráter, ele é transformado. Mas existe também, por consequência, se o meu caráter é transformado pelo Senhor, a minha conduta é transformada pelo Senhor. Se alguém é convertido, o caráter muda, e muda a conduta da pessoa. Ela não pode ser mais como ela era. Suas características são transformadas, ela se parece cada vez mais com o Senhor Jesus Cristo. E não apenas isto, mas ela é transformada na sua conduta. Orientada agora, a conduta do convertido é orientada pelos valores da palavra de Deus. Abra lá em Romanos 1, 2 e 3. E veja o que diz lá o texto bíblico. Romanos 12, 2, desculpa. Romanos 12, 2. Veja o que diz lá. E não vos conformeis com este século, com esta era, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vos conformeis com os valores deste século, não vos conformeis com os valores desta era, não vos conformeis com os valores desta cultura, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, para que eu possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, eu preciso ter a minha conduta transformada. Eu preciso ser orientado pelos valores da palavra de Deus, não pelos valores deste mundo, não pelos valores do mundo em que nós estamos vivendo. Realmente, irmãos, nós estamos vivendo dias impressionantes. Os valores que estão sendo jogados sobre nós são valores que não têm nada a ver com a palavra de Deus. Uma vida convertida é uma vida transformada pelo Senhor Jesus. Irmãos, eu não posso mais pautar a minha vida pelos valores do mundo, pelos valores deste século. A Bíblia diz: não se conformem com isso. Não se conformem com isso, transformem-se. Transformem-se, vivam orientados pelos valores da palavra, pelos valores da Bíblia. E os valores da Bíblia são contrários aos valores que esse mundo está pregando. Já que nós estamos falando em casais, pensando em casais, já que vamos ter aí o encontro na próxima semana, eu estava ouvindo um programa, e é um programa até, de certa forma, um programa sério, não era novela, não era, enfim, aqueles programas lá de fofoca, etc. Mas alguém discutindo, e alguém da área dizendo com muita tranquilidade: olha, se o casamento não vai bem, você precisa dar uma apimentadazinha nisso daí. Você precisa dar uma apimentada nesse seu casamento. E olha, uma forma de apimentar o casamento é dar uma pulada de cerca. Uma pulada de cerca. Naturalmente estou usando aqui uma palavra, né, que vocês entendem, mas não foi bem isso que disseram lá. Mas é mais ou menos isso. Olha, o que você precisa fazer é ter um outro relacionamento, é experimentar uma outra coisa, dar uma abertura no seu casamento, e aí você traz, e a coisa fica bem melhor, e aí você vai ver. E começou, eu fiquei olhando aquilo e dizendo: meu Deus, que valores são estes? Que valores são estes? Quais são os valores que estão sendo passados? Quais são os valores que nós estamos recebendo?
São valores que não têm nada a ver com a palavra de Deus. A vida transformada é uma vida transformada, orientada pelos valores da Bíblia. É a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que isso não me convém. A palavra de Deus diz que isso não agrada o Senhor. A palavra de Deus diz que não é esse o caminho que Deus tem para a minha vida. E eu preciso ter a minha vida orientada pela palavra de Deus. E as pessoas vão dizer, não, mas dessa forma você vai se dar mal. Não, mas dessa forma você não vai se dar bem. Não, mas dessa forma você não vai conseguir alcançar o sucesso e tantas outras coisas. E você diz, não, mas a minha conduta é uma conduta transformada pela palavra do Senhor. Vocês sabem que, por exemplo, valores como fidelidade, honestidade, verdade, probidade. Essa é uma palavra que nem existe mais. Uma pessoa proba, fica até feio. Se eu chamar alguém de probo, ele vai achar que eu estou chamando de ogro e vai até me bater. Puxa, você é muito probo. O pessoal vai dizer, tá me estranhando, pastor? Não, estou elogiando. Estou elogiando. Vocês já repararam que hoje um gesto de honestidade é notícia? Já reparou nisso? Um gesto hoje de honestidade é notícia. Fulano pegou uma mala de dinheiro e devolveu para o dono. E a maioria pensa, puxa, se fosse eu, teria me feito tão bem. Valores de verdade, valores de honestidade, valores de probidade e tantos outros valores de fidelidade. São valores que hoje não mais são importantes, não pautam mais a vida de ninguém. Mas aquele que é convertido tem a sua vida transformada, a sua conduta transformada pelos valores da palavra de Deus, orientada a vida pelos ensinamentos da palavra de Deus. 1 Coríntios 10, 23, veja o que diz lá a palavra do Senhor. 1 Coríntios 10, 23, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Então a minha vida, a minha conduta é pautada pela palavra de Deus. E a palavra de Deus me ensina o que, irmãos? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Não me convém aquilo que não me edifica. Não me convém aquilo que me domina. Não me convém aquilo que me vicia. Não me convém aquilo que me afasta de Deus. Isso não me convém. E eu devo viver uma vida transformada, uma conduta transformada pela palavra de Deus. Vocês estão percebendo uma coisa? Vocês estão percebendo que ser crente é ser um baita de um bobo? Vocês estão percebendo isso? Vocês estão seguindo o raciocínio? Vocês estão sentindo todos uns bobos? Eu também. Porque ser crente nos dias de hoje é ser um bobalhão. Bobalhão. Todo mundo rouba e você está lá vendo todo mundo roubando e você dizendo assim, eu sou de Jesus, aleluia. Não, meu valor é outro. Meu valor é outro. Entenderam? A ideia que a gente tem hoje é essa. Vem cá, mas ser crente, então, como é que eu vou me dar bem? Como é que eu vou me dar bem sendo crente, se eu não levo vantagem nas coisas? Como é que eu vou me dar bem nessa situação? É por isso que você tem que ser convertido. Essa mensagem, ela não serve para o convencido. O convencido ouve essa mensagem e fica ainda mais inimigo do evangelho. Mas o convertido, ou aquele que está se convertendo, ele ouve e diz, Deus, me ajude a ter uma conduta transformada. Eu posso não estar agradando às pessoas, mas eu estou agradando ao Senhor. Eu posso não estar me dando bem aos olhos dos homens, mas eu estou me dando bem aos olhos do Senhor. Eu estou agindo dessa forma porque eu quero agradar o meu Senhor. Agora você vai ser vilipendiado. Agora você vai ser perseguido. Agora você vai ser persona não grata. Você vai ser pedra tropeço. Você vai ser escândalo. As pessoas não vão querer você, porque você vai dificultar todo o esquema. Você vai dificultar todo o jeitinho lá. Você vai ser a pessoa mais impopular lá do lugar, porque você vai ser pedra tropeço para quem quer se dar bem, porque você não participa.
Porque você tem uma vida transformada pelo Senhor. E o Senhor é o avalista desta vida. Mas, queridos irmãos, queridos amigos, a conversão genuína, ela gera uma vida transformada. O problema do evangelho de massas, o problema do evangelho de massas, o problema das massas do evangelho é que começam a entrar nas igrejas vidas que não são transformadas. Vidas que não são transformadas. Pessoas que estão lá, elas são convencidas pelo Evangelho, mas elas não são convertidas ao Evangelho. Não houve uma transformação de caráter, não houve uma transformação de conduta. O camarada continua sendo 171. Crente. É 171 crente. Entendeu? Ele é crente, mas ele continua sendo 171. Ou seja, uma pessoa desonesta, um trambiqueiro. Trambiqueiro. E não pode ser crente e trambiqueiro ao mesmo tempo. Ou você é crente ou você é trambiqueiro. O trambiqueiro é convencido, não pode ser convertido. Porque a conversão a Jesus, ela sempre provoca a transformação do caráter e da conduta. O meu caráter muda. Aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais, aquele que fofocava não fofoca mais, aquele que causava distúrbio não causa mais, aquele que era grosso não é mais grosso. Há uma mudança de caráter e uma mudança de conduta. Eu lhe pergunto nesta noite, o seu caráter mudou? A sua conduta mudou? Ou você continua sendo o que você era antes? Você é convencido. Mas não tem problema não, porque ao final eu vou fazer apelo e você pode se converter. Você precisa se converter. A pessoa convertida, ela tem uma vida transformada por Jesus. E uma terceira característica, a conversão genuína, ela resulta sempre. Ela começa sempre com uma experiência pessoal. Ela provoca sempre uma transformação. E ela resulta sempre numa vida ou num viver santo diante de Jesus. Irmãos, a santidade, ela é consequência da conversão. Não há vida convertida sem vida de santidade. O convertido se santifica. Se não se santifica, ele não é convertido. Ele não é convertido. A conversão, ela sempre resulta num viver santo. Irmãos, isso é normal, isso é natural. Se você semeia lá uma alface, vai nascer uma alface, não tem jeito. Não tem jeito. Semeou alface, vai nascer uma alface. Se você se converte ao Senhor Jesus, você vai viver e começar a viver um viver santo. Se você não começa a viver um viver santo, é porque você não se converteu ao Senhor Jesus Cristo. E o que é esse viver santo? Irmãos, há duas características bem claras em relação à vida de santidade. A primeira delas é não ter mais prazer na prática do pecado. A pessoa convertida não tem mais prazer na prática do pecado, porque ela entende claramente que o pecado nos afasta de Deus. Abra sua Bíblia em Isaías 59, 2. E veja o que diz lá a palavra de Deus. Isaías capítulo 59 e versículo 2. Veja o que diz lá. As vossas iniquidades, que são as práticas pecaminosas, iniquidade é a prática pecaminosa, fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. A pessoa convertida, ela não tem mais prazer na prática do pecado, porque ela sabe, ela entende que o pecado afasta de Deus.
O pecado nos encobre de Deus. O pecado faz separação entre mim, entre eu e Deus. O pecado encobre o rosto de Deus de mim para que Ele não me ouça. Então eu não tenho mais prazer na prática do pecado. Eu peco eventualmente, mas quando eu peco, é uma tristeza grande, é uma angústia terrível, exatamente porque eu sei que com isso eu estou me afastando do Senhor, eu estou encobrindo Deus, e eu não quero viver longe do Senhor. Mas eu não tenho mais prazer na prática do pecado, porque eu entendo que o pecado leva sempre à morte. Toda a prática pecaminosa leva à morte. Romanos 6:23, um texto conhecido da maioria. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Queridos, todo pecado leva à morte. Todo pecado leva à morte. E morte aqui não significa necessariamente, embora lá no final isso esteja, não significa que você morra fisicamente imediatamente, mas você começa a matar dentro de você valores. Você começa a matar Deus dentro de você. Você começa a morrer para o Senhor. Você começa um processo lento de morte. Todo viver pecaminoso, toda a prática pecaminosa. Irmãos, se há alguém aqui vivendo na prática pecaminosa, em nome de Jesus, liberte-se disso nessa noite. Porque você está caminhando para a morte. Você está caminhando para a destruição da sua vida. Você está caminhando para a tragédia na sua vida. E nessa noite se afaste disso em nome de Jesus. Então veja, a pessoa convertida, ela não tem prazer na prática do pecado. Eventualmente ela cai, mas quando cai é uma tristeza, é uma angústia. Ela quer sair rápido do pecado. Rápido do pecado. Irmãos, como é que uma pessoa crente, convertida, vive na prática do pecado, tranquila, justificando e dizendo: mas pastor, todo mundo faz. Queridos, isso não é possível. Entenda isso, pelo amor de Deus, nessa noite. Entenda isso. Entenda isso. Entenda que isso não é possível. Isso não é possível aos olhos do Senhor. A pessoa convertida, ela deseja essa vida santa diante do Senhor. Ela deseja, irmãos, isso não é algo que, puxa vida, eu agora sou crente, tem que ser santo, né? Pastor pregou que tem que ser santo, oh, que coisa chata, puxa, mas tem que ser santo, Não, gente, de jeito nenhum. Pelo contrário, a minha alegria é ter uma vida santa. A minha alegria, o meu prazer é fazer a vontade de Deus. A santidade não é alguma coisa que eu carrego com muita, dizendo: Deus, puxa, Senhor, queria tanto viver de uma outra forma, mas eu tenho que ser santo. Não! O meu prazer agora é ser santo. O meu prazer é agradar ao Senhor. O meu prazer é estar na presença do Senhor. O meu prazer é viver para a glória do Senhor. O meu prazer mudou. Há prazer nas coisas de Deus, gente. Há prazer nas coisas de Deus. As coisas de Deus dão prazer. Nós temos essa ideia de que o pecado dá prazer e as coisas de Deus são difíceis de carregar. É um negócio duro de aguentar. Esse negócio é duro. Não, irmãos. A vida com Deus é maravilhosa. Irmãos, é tão bom acordar domingo de manhã. É tão bom acordar domingo de manhã e você pensar: Deus, hoje é domingo, é dia de estar lá na igreja com o teu povo, louvando e glorificando o Senhor. Deus, que coisa maravilhosa. Deus, e quando você diz sozinho em casa, você e o Senhor, e você diz: Deus, o Senhor sabe que não há outro lugar onde eu gostaria de estar hoje, a não ser na sua casa, Deus. É lá que eu quero estar com o Senhor. E você vem e Deus honra esse seu desejo. E o culto é aquele negócio, é um fogo santo, é um óleo só, é um azeite maravilhoso. Sabe por quê? Porque você já vem no azeite. O azeite não está aqui não, o azeite a gente tem atrás de casa.
Cada um de vocês é uma garrafa de azeite, é um pote de azeite, meu irmão. E aí você vai ser o azeite galo, ou você vai ser sei lá que azeite é. Mas, meu irmão, quando você vem no azeite, você já imaginou juntar um grupo de irmãos no azeite? Irmãos, é um fogaréu que só o céu pode receber. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, porque você vem com o coração alegre, você vem dizendo: Deus, estou indo para a tua casa, porque eu tenho prazer em ti, porque, Senhor, não há prazer maior do que estar lá na tua igreja, te louvando e te exaltando. E você já vem louvando, e você já vem louvando, e você já vem alegre e feliz. E quando você chega, cumprimenta o irmão, vai para a classe, aquela classe é maravilhosa, a palavra de Deus é ministrada, entra no seu coração, você já desce para o santuário e você já está louvando, e quando os acordes começam, meu irmão, você já está transbordando no Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Viver santo é isso, é prazer nas coisas de Deus, é prazer nas coisas do Senhor. Viver santo, irmãos, é não ter mais prazer na vida mundana. Viver santo é isso. Eu não tenho mais prazer na vida mundana. Eu conheço a vida mundana, mas eu não tenho mais prazer na vida mundana, porque na verdade eu entendo, eu reconheço que o mundo é dominado pelo maligno, e eu não quero mais nada do maligno na minha vida. Veja lá 1 João 5,19, o que diz lá: sabemos que somos de Deus. E o que mais? Ainda não acharam? Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno, gente. Sabe o que é isso? Já falei sobre isso a vocês. Toda a cultura mundana é gerada por pessoas que estão no maligno. Tudo que está ao nosso redor jaz no maligno. Ou seja, é feito por inspiração maligna. O inimigo está por trás de todas essas coisas mundanas. Então eu não tenho mais prazer nisso. Mas eu entendo também, queridos, que o mundo, mundanismo, e mundo aqui não é no sentido mundo físico, é mundo no sentido do sistema humano contrário à palavra de Deus. O mundanismo é inimigo de Deus. Abra lá em Tiago 4,4 e veja o que diz lá a palavra do Senhor. Tiago 4,4 diz assim: infiéis. E interessante que esse termo no original é adúlteros. Isto é, os que são desleais para com Deus. Essa palavra infiéis é adúlteros, ou seja, pessoas desleais para com Deus. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então não tenho mais prazer na vida mundana, não tenho mais prazer no mundanismo, porque eu sei que o mundo, as coisas do mundo são dominadas pelo maligno. É claro que nós estamos no mundo, é claro que nós consumimos muitas coisas, mas nós precisamos estar de olho, nós precisamos filtrar, nós precisamos estar atentos. O que está por detrás da mensagem de um livro? O que está por detrás da mensagem de um filme? O que está por detrás da mensagem de uma novela? O que está por detrás da mensagem de uma peça de teatro? O que está por detrás de tudo aquilo que está sendo dito? Eu preciso avaliar, eu preciso filtrar, eu preciso saber. Isso é mundo. Isso é dominado pelo maligno. A mente que está proferindo aquela palestra é uma mente dominada pelo inimigo. Algumas daquelas coisas são interessantes, mas algumas delas não têm nada a ver com a palavra de Deus. Isso não me convém. Não tenho prazer nisto. Não tenho mais prazer nas coisas mundanas, porque elas são inimigas de Deus. E eu sou amigo de Deus. Eu amo o Senhor. Eu não posso amar o mundo e Deus ao mesmo tempo. Eu quero agora, a conversão genuína, ela nos leva a uma vida santa, a uma vida separada, a não ter mais prazer. Irmãos, aonde está o seu prazer? Aonde está o seu prazer? Será que você tem prazer no mundo, nas coisas mundanas? Será que o seu prazer está lá? Você tem prazer em orar?
Você tem prazer em buscar a Deus? Você tem prazer ou você faz isso? Esse projeto Piedade, que é uma maravilha de projeto, mas ele, na verdade, ele é interessante. Porque nenhum de vocês gasta 7 minutos e meio vendo um jogo de futebol. Nenhum de vocês vai ao Engenhão para ver 7 minutos e meio do primeiro tempo e 7 minutos e meio do segundo tempo. E quando você vai ao Engenhão, você ainda gasta 2 horas para ir e 2 horas para voltar. O jogo demora 1h30. Mais 1h30 para ir, mais 1h30 para voltar, são 3 vezes 1h30. E 3 vezes 1h30 dá quantas horas? É isso aí. Dá até para rir, porque a gente é um número muito grande. São 3 vezes 1h30. E a gente fica aqui dizendo, meu irmão, é 7 minutos e meio para ler a Bíblia, é 7 minutos e meio para orar. Tá ok? E fica difícil, viu? E a maioria de vocês não consegue os 15 minutos por dia. É difícil pra caramba. Algum de vocês assiste a 7 minutos e meio do Jornal Nacional? Algum de vocês assiste 7 minutos e meio do Jornal da Band? E eu ainda vejo o jornal lá de Portugal, que para minha tristeza demora quase 2 horas aqui o jornal. São 2 partes, quase 50 minutos cada parte. Tem que ter paciência. E às vezes eu me vejo lá vendo aquilo e o Espírito Santo diz, pois é, para mim são 7 minutos e meio, mais 7 minutos e meio. E aqui é 50 minutos uma parte, 50 minutos a outra, e quando acaba você diz, queria mais. Sabe por que isso? Aí a gente faz uma outra coisa que eu acho a maior graça. É a gente dizer, não tem tempo. A gente diz, não, pastor. E eu acho interessante aquela cara que a gente coloca, querendo assim, dar uma coisa certa. Não, pastor, a vida hoje é muito corrida, é muito ocupado, a gente tem muita ocupação, né? Como se os outros não tivessem ocupação. Nada, mentira, sofisma. Somos mentirosos. Assim, mentirosos. É o que nós somos. Sabe por que é que nós não temos tempo? Porque nós não temos prazer. O nosso prazer não está nesta vida santa diante do Senhor. O nosso prazer... Sabe por que é que eu estou falando isso para vocês? Porque eu já tive que viver isso na minha vida. E Deus teve que falar sério comigo. Sério comigo. Deus me encostou na parede e disse, agora você não fica lá pregando, agora é a sua vez, vem cá. Quando Deus chama, irmãos, é um sufoco ser chamado pelo Senhor, é um sufoco, mas quando Ele chama, é bom você ir. Aí eu lembro da mula de Balaão, vou rapidinho para os pés do Senhor, e o Senhor diz, olha, vamos parar com essa história e vamos fazer as coisas direito. Irmãos, uma coisa que eu acho maravilhosa em Deus, é que o Senhor vai no ponto. Deus não faz floreios. Deus não fica dando jeitinho. Deus não tem política nenhuma. Deus não tem aquela coisa de aquele jeito. Não, sabe como é, filho? Deus já chega dizendo, filho, olha, a sua verdade é a seguinte, você é um mentiroso, você tem tempo para aquilo que você quer, você ama, e se você não tem tempo para mim, é porque você não me ama. Ouviu? 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 Eu disse, ouvi. Agora é com você. Rapidinho. Eu tratei de ordenar a minha vida. Rapidinho eu disse, Senhor, me perdoe. Senhor, me perdoe. Eu sou capaz de ficar, agora já nem tanto. Confesso a vocês que já nem tanto. Graças a Deus, eu não aguento mais ficar 90 minutos vendo jogo de futebol, não. Agora, o que eu faço é na internet, eu coloco 4 jogos. E aí fico vendo 4 de uma vez, para ver se dá. Mas nem assim dá. Como passa na internet lá, você entra lá num site, tem lá o jogo, você baixa 4 jogos na tela, coloca lá, fica olhando os 4, fica ouvindo os 4, é uma confusão só, mas pelo menos dividindo 4 por 90 minutos, eu já estou no lucro, eu já estou gastando menos tempo, estou vendo 4 ao mesmo tempo, né? Mas às vezes trava o computador, é um problema sério, mas a gente gasta tempo com essas coisas, mas não gastamos tempo com a vida com o Senhor nosso Deus. Irmãos, você aqui presente nesta oportunidade, você já teve uma experiência pessoal com o Senhor Jesus? Você já teve a sua vida transformada pelo Senhor Jesus? Você já teve ou tem um viver santo?
diante do Senhor Jesus? Ainda não. Será que você ainda não se entregou ao Senhor Jesus? Então, abra agora o seu coração. Receba Jesus como seu único e suficiente Salvador e Senhor. E você terá uma experiência pessoal com Jesus, uma vida transformada por Jesus. E você terá um viver santo diante de Jesus. Que o Senhor abençoe a sua decisão nesta noite. Apenas para lembrar rapidinho, cadê? A vida, a conversão genuína, ela começa sempre com o quê? Uma experiência pessoal. Ela começa sempre com essa experiência pessoal com o Senhor Jesus. A conversão genuína provoca sempre o quê? Uma vida transformada pelo Senhor Jesus. E a conversão a Jesus, ela resulta sempre em quê? Num viver santo diante de Jesus. Que Deus possa nos abençoar ricamente a ter esse tipo de vida, uma experiência, uma vida transformada, um viver santo diante de Deus. Vamos curvar as nossas cabeças? Curve a sua cabeça agora, feche os seus olhos. E eu gostaria de fazer um convite a você. Eu não sei se você já teve um encontro real com o Senhor Jesus. Eu não sei se você já teve uma experiência real com Cristo. Eu não sei se você já teve a sua vida transformada. E eu não sei se você está vivendo uma vida de santidade. Mas talvez você, ao final dessa mensagem, tenha entendido que você precisa ter uma experiência com Jesus. Você frequenta a igreja, você tem ouvido muitas mensagens, mas você ainda não teve uma experiência pessoal. Essa experiência de aflição, de salvação. E nessa noite você gostaria. Nessa noite você foi tocado. O Espírito Santo tocou o seu coração. E você nesta noite gostaria de responder ao apelo do Espírito Santo. O Espírito está falando no seu coração e você quer responder a esse apelo nesta noite. Eu gostaria de orar com você. Eu gostaria de orar com você. Aí onde você está, eu gostaria de orar com você. Quantas pessoas aqui nessa noite, que estão de cabeça baixa, de olhos fechados, foram tocados por Deus? O Espírito de Deus tocou no seu coração. E você gostaria de responder ao apelo do Espírito Santo, recebendo Jesus, tendo uma experiência com Jesus, tendo a vida transformada e querendo uma vida santa. Quantos nessa noite foram tocados pelo Espírito Santo de Deus? Quantos nesta noite gostariam de entregar a sua vida ao Senhor Jesus, porque você foi tocado? Se você foi tocado pelo Espírito Santo e você gostaria agora de dizer: Espírito Santo, eu estou entregando a minha vida ao Senhor Jesus. Se você foi tocado e deseja dizer isso, onde você está? Levante uma de suas mãos bem alta. Eu quero orar com você. Deus abençoe. Louvado seja Deus. Quem mais? Levante a sua mão. Deus abençoe. Deus abençoe. Louvado seja Deus. Quem mais? Foi tocado. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Você foi tocado pelo Espírito de Deus. E você está dizendo: Senhor, eu quero recebê-lo na minha vida. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe você. Louvado seja o Senhor. Na galeria tem alguém? Tem alguém que foi tocado pelo Espírito Santo de Deus e quer entregar a sua vida? Dizer: eu quero responder ao Espírito Santo de Deus. Alguém? Mais? Vamos ficar de pé, todos de pé, e vamos orar ao Senhor. Vocês que levantaram suas mãos, se vocês puderem e se vocês quiserem, não saiam logo. Tem ali uma salinha onde tem aquele banner toque, e ali há um grupo de irmãos que poderá recebê-los, orar com vocês e ter um minuto a sós com vocês. Então, se você levantou a sua mão nessa noite, não vá embora, vá até lá. E ali haverá um grupo de irmãos. E se você está nos visitando nessa noite, você gostaria de conhecer um pouquinho mais da nossa igreja,
E se você gostaria de conhecer um pouco mais do trabalho da nossa igreja, do serviço da nossa igreja, então vá até lá. Tem um grupo de irmãos querido e amado, estão ali exatamente à sua espera. Não vai incomodar, porque eles já estão lá aguardando você. E será uma alegria muito grande recebê-los. Vamos orar. Deus, eu te louvo e te agradeço pela tua graça e pela tua misericórdia no dia de hoje. Agradecemos pela bênção do culto da manhã e agora à noite, ó Deus, muito obrigado pela tua palavra trazida a nós. E eu te peço agora, em nome de Jesus, que não tenhamos ninguém convencido, mas que nesta noite, nesse recinto, existam apenas pessoas convertidas, pessoas que tiveram um encontro pessoal, pessoas, ó Deus, que tiveram uma transformação pessoal, pessoas, ó Deus, que estão vivendo a santidade pessoal diante do Senhor. Nos abençoe com a sua graça santa, com a sua graça bendita. Abençoe esses queridos que levantaram sua mão, respondendo não ao meu apelo, mas ao apelo do teu Santo Espírito. Senhor, visita-os agora com o teu poder e graça. Senhor, que eles possam ir até aquela sala e ali, ó Deus, receber uma oração, receber a tua orientação. E Deus nos despeça agora na sua paz bendita. Deus nos deu uma semana ricamente abençoada. E nesse instante, ó Deus, eu quero, em nome de Jesus, orar também pelo retiro dos casais. Senhor, abençoe esse retiro. Abençoe, ó Deus, a vinda do pastor Craig Hill. Abençoe aqueles irmãos que estão vindo com ele. Guarde e proteja, livre de todo perigo, de todo mal. Ó Senhor, que não haja nenhum problema com o avião, com a companhia aérea, com o tempo. Senhor, que ele possa chegar em paz e tranquilo. E Deus, que na sexta-feira todos aqueles que estão inscritos possam estar indo sem problema. Senhor, nos livre de acidentes, nos livre de todo perigo, de todo mal, que cheguemos em paz, cheguemos bem, alegres, felizes. E Deus, a minha oração é que o teu Espírito já esteja lá preparando aquele lugar. Ó Deus, que os teus santos anjos já estejam correndo para aquele lugar. Ó Deus, que quando chegarmos lá, a nuvem já esteja naquele lugar. Ó Senhor, esperando cada um de nós, e que ali, cada casal, cada homem, mulher, marido, mulher, esposo, esposa, tenha uma experiência profunda com o Senhor. Deus, traga uma unção do céu sobre a vida do teu servo. Senhor, dê-lhe uma unção especial, e a nós outros, Senhor, nos dê sede de ti. E ó Deus querido, que ali se encontre a unção com a sede, e que ali, Senhor, fonte de água viva, rios de água viva brotem e possam descedentar-nos para a glória do teu nome. Senhor, nos leve em paz, nos dê uma semana ricamente abençoada, nos livre, nos guarde de bala perdida, de sequestro, saidinha de banco. Deus, nos livre, Senhor, de trote telefônico. Deus, nos guarde e livre de todo perigo, de todo mal. Deus, abençoe esta cidade, pacifique esta cidade, tenha misericórdia desta cidade, e ó Deus, nos leve guardados na sua santa e bendita paz, porque nós oramos no nome santo, no nome bendito, no nome invencível, no nome de Jesus. E todo o povo de Deus disse amém e amém, Senhor, amém. Que Deus nos abençoe. Os irmãos podem todos assentar, e com uma oração silenciosa estaremos nos despedindo enquanto ouvimos a última canção nesta noite.